Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Quando dois amigos encaram a escalada mais difícil de suas vidas. Sempre bate aquele medo de que algo pode dar errado. Uma nevasca atinge os Alpes franceses, levando a aventura ao limite da sobrevivência. Eu nunca vivi nada parecido. No pior clima, em quase um século, eles estão há dias sem um penhasco, sem esperança de resgate. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Isolados e feridos pelo congelamento. Minhas mãos eram carne congelada. A morte está muito próxima. Eu fechei os olhos. Já estava esperando morrer. Sobrevivi. A escalada mortal. Tô escorregando, Jamie! Jamie! Os eventos deste filme aconteceram ao longo de 7 dias nos Alpes franceses. Mais perto! Não! Essa é uma história real. Claro que eu ia ganhar. Jamie Fisher e seu melhor amigo Jamie Andrew estão com amigos nos Alpes franceses. Perdeu, né? Quieto! Achou mesmo que ia me vencer? Desde a faculdade, há 8 anos, são inseparáveis, com um amor em comum pelo montanhismo. O Jamie sempre foi mais sociável e mais radical do que eu. Mas eu logo percebi que ele era igual a mim, muito alegre e com uma paixão profunda pelas montanhas. As férias vão ser muito relaxantes. Snowboard, esquiar e se divertir. O que acha, Jamie? Jamie? Mas no primeiro dia, Jamie Fisher sente o desejo de escalar. Olha isso, cara. O resort deles fica ao pé de uma das maiores escaladas dos Alpes, a face norte de Le Droit. Eu combinei de passar as férias com a minha namorada. Olha direito. É a face norte de Le Droit que a gente tinha combinado de subir. A face norte de Le Droit é traiçoeira. Mas é o tipo de desafio que Jamie Fisher gosta. O que acha? O Jamie era um verdadeiro alpinista. Essa era a sua vocação. Muitas vezes ele parecia não pensar em mais nada. Basicamente, a gente vai passar a noite no Le Grès-Montet para poder começar bem de manhã. 3 horas andando e estamos na face. Jamie Fisher não quer deixar essa oportunidade escapar. Mas antes, precisa convencer seu amigo. Ainda temos uma semana, um clima propício. Uma semana? Uma semana. Não tem motivo pra gente não subir. Você nem vai notar que a gente foi. Vamos voltar rápido. Teria sido ótimo passar as semanas só nas pistas, esquiando, fazendo snowboard e se divertindo com os nossos amigos. Mas a gente sabia que tinha algo dentro de nós que queria nos impulsionar a ir além. Uma hora você vai pôr a gente em confusão, Jamie. E daí? Saúde. Saúde. Le Droit. Le Droit. Com a decisão tomada, a gente estava pronto. Vamos subir. Os dois vão de teleférico até o ponto mais alto, a 3.000 metros de altitude. Vão passar a noite lá para saírem de manhã. Eu já estava ficando bem preocupado. Mesmo com toda a experiência que eu já tinha, não dá para evitar isso quando se trata de uma grande escalada. E
sempre tinha um período da noite que eu ficava esperando cair uma forte tempestade para que aí eu pudesse cancelar tudo. Lembro de abrir meus olhos e ver o Jamie andando de um lado para o outro, claramente sem ter conseguido dormir. Então ele se levantou e ficou perambulando. Bora, molenga, tá na hora. Calma aí. Para de frescura, vambora. Já vou. No dia seguinte, os dois partem para iniciar a escalada ao Ledroat. Foi uma longa e difícil caminhada pela geleira. O Jamie estava muito mais empolgado naquela manhã, mas eu estava meio mal por conta da altitude e do nervosismo. E eu podia ouvir ele cantando enquanto caminhava na neve. Alguém já te disse que você canta bem, Jamie? É, já disseram que eu canto pra caramba. Muitas vezes ele poderia ser chato, mas ele era uma ótima companhia. Quando eles chegam ao pé da imensa parede de gelo que leva ao topo, eles se deparam com um impressionante desafio que os espera. São 1000 metros ininterruptos de pura rocha e gelo. Ver aquilo foi bem assustador, mas também eu acho que fez nossa adrenalina disparar. Tem uma moeda? Sim. Aqui. Cara ou coroa? Cara. Coroa! Deixa comigo. E naquele momento que você está escalando, é como se toda aquela tensão simplesmente sumisse, dando lugar ao prazer puro da escalada. No inverno, o clima nos Alpes pode mudar num instante. Mas hoje as condições são ideais para a escalada. Como tá aí? Tá show, cara! O gelo tá perfeito! Escalar Ledroat leva 2 dias. Com o cair da tarde do primeiro dia, os amigos encontram uma beirada para repousar. Tá bem? Tô. Não dá para esperar muito conforto nessas circunstâncias. Não se espera hotéis de 3 estrelas, mas a gente estava satisfeito. Seu quarto já vai ficar pronto, Sr. Andrews. Muito agradecido. Só de entrar nos sacos de dormir, deitar e tomar alguma bebida quente, já estava ótimo. Hoje rendeu, né? Foi bom. E amanhã vai ser puxado também. Vai. A gente estava muito feliz. Tudo corria como planejado. Tínhamos chegado na metade, como esperado. Dia 1. Ao amanhecer, eles iniciam a subida final até o topo. Em uma parede de gelo puro, uma das mais difíceis dos Alpes. Não tem beiradas na parede que dê para fazer uma pausa. É exaustivo, principalmente para as panturrilhas. Porque basicamente você fica na ponta dos pés o dia inteiro. No início da tarde do segundo dia, a gente estava bem confiante. A gente achava que ia chegar no topo em poucas horas. Eles estão indo muito bem. Mas faltando 200 metros, o clima muda rapidamente.
não tô gostando dessas nuvens, cara. Tava tudo certo até ali. De repente, a gente olhou para cima e tinha muitas nuvens acima do cume. A gente percebeu que uma tempestade forte estava chegando. Não demorou muito para a neve começar a cair. Ficou tempestuoso. Rapidamente, o clima ficou intenso. Em questão de minutos, os alpinistas foram atingidos por uma nevasca nos Alpes. Mas não ficamos tão preocupados nessa hora. Você não espera escalar uma montanha assim, sem encontrar um clima adverso. Mas longe de passar, a tempestade só se intensifica. Eu nunca passei por nada parecido. Estava se acumulando nas nossas costas e mochilas. Acumulava mais rápido do que a gente podia tirar. Era impressionante. De repente, a neve desencadeia o que os alpinistas mais temem: avalanches. Você tem que segurar suas piquetas o mais firme possível. Você só fecha os olhos e torce para a avalanche passar. Era horrível escalar nessas condições. Muito difícil mesmo. Os amigos se seguram à encosta da montanha, onde qualquer tropeço pode ser fatal. Virou questão de sobrevivência. Houve muitos períodos que não dava pra gente se ver. Era impossível escalar em condições tão ruins. Então, foi bem complicado. Agora precisam fazer uma escolha difícil. Jamie! Que loucura, hein? O que a gente faz? Abandonar a escalada significa descer quase 1 quilômetro de uma geleira cruel. Tentar descer aquela montanha extremamente perigosa que a gente já tinha escalado teria sido suicídio. Não dá pra voltar, cara. Vamos pro ponto mais perto, que é o topo. A única saída é continuar escalando pela nevasca. Se a gente chegasse no topo, íamos nos livrar das avalanches. Aí a gente poderia cavar um abrigo para esperar a tempestade passar. Os amigos seguem lutando, mas o progresso é bem lento. Quando começou a escurecer, uma das minhas piquetas, à direita, começou a ficar frouxa. Jamie precisa das piquetas. É seu único jeito de escalar o gelo. Ele tem que continuar, torcendo para a piqueta não quebrar. A gente seguia num ritmo de tartaruga. A escalada ficou muito mais árdua e cansativa. Era assustador. Numa nevasca feroz e com uma piqueta quebrada, os amigos se dão conta que aquela aventura empolgante acabou se tornando uma escalada com risco fatal. Achei que a gente não ia chegar no topo. A subida não acabava nunca. Jamie! Mas o Jamie de repente deu um grito. Achei um lugar! Eu sabia pelo tom de voz que era isso. Ele tinha conseguido. Ele estava no topo.
e de repente a gente estava no topo da montanha. E foi ótimo, foi fantástico. No topo, os dois já conseguem descansar e esperar a tempestade passar. Mas o cume é apenas uma lasca de gelo, 1 metro por 1,5 metros, com precipícios de mais de 300 metros de queda. O lugar que chegamos era literalmente uma lâmina de gelo. Meu Deus, Jamie! Não dá pra ficar aqui! Vai dar certo! É só essa noite! A tempestade vai continuar! Tá certo! Ficamos totalmente à mercê do tempo. Não dava para se proteger da neve, do vento, nem dos precipícios de cada lado. Era um lugar tenebroso para se passar a noite. Eles entram em bivaques, abrigos contra o vento e água para emergências. É só o que os protege da tempestade. A gente já tinha comido a maior parte da comida. Restavam os pacotes de bolacha e alguns chocolates. E era só o que sobrou. A nossa maior preocupação era a água. Era muito arriscado acender o fogareiro e derreter neve para conseguir água. Eles vão suportar pouco tempo sem água. A esperança é o fim da tempestade. Jamie e eu já escalamos juntos muitas vezes, mas essa vez parecia que ia ser a mais assustadora. Só o que podem fazer é se abrigar, porque apenas um deslize pode lançá-los num abismo sem fim. Agora era só uma questão de resistir à noite e esperar a tempestade passar. Conforme a noite avança, longe de cessar, a nevasca se intensifica. E foi ficando claro pra gente que não ia dar pra aguentar assim pra sempre. Imagina se a tempestade nunca passar. Dia 2. De manhã, o mau tempo persistia. Na verdade, a tempestade piorou. Porque a neve passou a vir com um vento forte, e isso trazia um frio ainda mais intenso. E um cenário bem mais hostil. A coisa tá feia! E agora? Fica aí! Por quê? Espera a tempestade acalmar! Não dá pra gente sair agora! Não demorou muito pra gente perceber que seria letal descer a montanha nessas condições. É a mesma situação desgastante de ontem, mas agora com os perigos de uma avalanche. Então a gente estava preso ali. Incapazes de se mover num frio abaixo de zero. Eles já estão começando a perder calor. Precisam se alimentar para manter o corpo aquecido. O que tem aí? O quê? Comida! O que você tem pra comer? A gente não tinha quase mais nada na mochila, só umas bolachas. Não dá pra comer bolacha! Já tentou comer aquelas bolachas secas sem beber alguma coisa? Não dá. Mas o vento impede que eles derretam o gelo em busca de água. Não dá simplesmente para comer neve.
Você pode acabar se resfriando por completo. Não vale a pena. É irônico que a gente estava cercado por neve, mas sem nada para beber. Por horas a fio, a nevasca castiga os alpinistas. E eles discutem o que devem fazer. Eu não quero resgate! Você tá zoando? Imagina o que vão dizer se vier o resgate! Não quero resgate! Você tá louco? O que vamos dizer pro comandante, Jamie? Desculpa, preferimos ficar? Vou perder meu equipamento! Não quero perder meu equipamento! Lembro do Jamie dizer, se resgatarem a gente, o equipamento fica para trás. Não posso perder meu kit. Droga, Jamie! De qualquer forma, a maior parte é minha! Para mim, isso diz como ele era teimoso. A essa altura, o que a gente mais queria era sair dali. Mas a gente estava bem otimista de que ia dar para descer na manhã seguinte. Lá no vale, os amigos já deram falta deles. Mas nessas condições, missões de resgate são arriscadas. A neve continuou caindo e caindo. E o vento soprando. Quando a gente percebeu que ia passar mais uma noite lá, foi desolador. Era tão desconfortável, até para se mexer. É a segunda noite dos amigos no frio extremo. Ficaram um dia inteiro sem comer ou beber. E num penhasco estreito, de 1 metro de largura, nem dormir se torna uma opção. Se a gente relaxasse, íamos escorregar dali e despencar montanha abaixo. Então você tem que estar acordado sempre. Dia 3. Na manhã seguinte, a nevasca ainda não passou. A cada hora, nossa condição física ia piorando. Estava na hora de dar o fora da montanha. A gente tinha que sair. Não dá pra gente ficar aqui! E a gente faz o quê? No início da manhã, o Jamie falou, vamos embora, vamos tentar descer. A gente devia tentar descer! É melhor que congelar! A gente tá seguro aqui até a nevasca passar. Talvez nunca passe! Vambora! Vamos dar um fora! A gente saiu dos sacos de dormir. Era a primeira vez em dias e já encarando a força do vendaval. Mas a ventania da nevasca é pior do que eles pensam. Com a neve soprando forte em cada fresta, em cada canto, você não consegue fazer nada. Você trava. Isso é loucura! Vamos voltar pra lá. Logo vimos que não tinha jeito. Sem chances de descer. Os amigos percebem que não tem opção a não ser esperar, torcendo para que o tempo mude, antes de morrerem congelados. Daí caiu a nossa ficha que a gente não ia aguentar muito tempo. Foi muito difícil de evitar a depressão e o desespero. E quando parece que as coisas não poderiam piorar, Emergência! Que?
Eu estava cochilando no meu saco de dormir quando de repente eu ouço um grito. Pensei que tinha acontecido uma tragédia. Isso é uma emergência! É o que parece, né? De uma hora para outra, no meio da manhã, ele lembrou que tinha uma barrinha energética guardada só para emergências. Era uma barrinha doce que a avó dele fazia questão de dar todo ano para ele guardar na mochila. E quando fui ver, ele puxou ela todo empolgado. Foi fantástico. Para mim, foi o ponto alto do dia. Nada como um docinho nas montanhas, né? Querida vovó! Aquela dose de açúcar ajudou a levantar o astral dos dois. É crucial que eles se mantenham firmes mental e fisicamente, se quiserem viver. A gente não deixava os pensamentos ruins entrarem. Sempre seguimos firmes, dando força um ao outro. Oh, droga! Quê? Teve uma hora que o Jamie olhou para o relógio, xingou e disse que tinha perdido o avião para casa. Perdi o voo de volta! Chora pra te reembolsarem! A gente nunca deixou se levar por coisas ruins. Mas era difícil manter o ânimo, continuar. O desejo de sobreviver é forte. A gente sentia isso, então a gente estava determinado. Desistir não é opção. Mas a cada hora que passava, acho que o otimismo diminuía. Aquela noite marcou menos 23 graus Celsius no cume. O vento gelado trazia a sensação de menos 30. Fisicamente, a gente estava cada vez pior. E dava para ver que o Jamie estava sentindo muito frio. Tá acordado? O que foi? Eu tô com muito frio, cara. Acho que a gente tem que ficar em um saco. Jamie Fisher demonstra o seu primeiro sinal de fragilidade. Olha isso, cara. Coroa, chá comigo. Que loucura, hein? Eu sabia que ele não ia pedir esse tipo de ajuda se ele não precisasse. Beleza, tá bom. Boa ideia. Vamos ficar no seu que é maior, tá? Tá. Tá. Jamie nota o desespero do melhor amigo. Logo percebe que precisa agir rápido para ele não congelar. Mas naquela beirada, qualquer movimento é arriscado. Vou pegar seu bivac, tá? Foi bem desconfortável ficar se espremendo naquele saco de dormir pequeno. A gente estava deslizando muito e não conseguia se firmar. Quando Tô escorregando, Jamie! Jamie! estava caindo e não conseguia parar. Tentei segurar em alguma coisa. Você despenca num abismo completo. Meu coração veio na boca. Jamie é salvo pela corda de escalada presa à sua cintura. Mas agora está pendurado num penhasco de 900 metros. Jamie! Sobe! Pelo amor de Deus, me ajuda, Jamie! Fica calmo! Seu amigo é incapaz de ajudá-lo. Você precisa subir na corda! Não consigo subir! Consegue! Fica calmo! Tá tudo bem! Você precisa subir! A única saída de Jamie é subir a corda usando sua própria força, sob a fúria da nevasca. Mas a corda estava fria e cheia de gelo. Estava bem fina. Esgotado de 3 dias sem comer,
beber ou dormir. Cada centímetro a mais é uma tortura. E na metade do caminho, Me lembro de despencar para onde eu estava. Jamie! Tô preso, Jamie! Eu tô preso! Fica calmo! Você precisa subir na corda! Na segunda tentativa, eu me puxei pela corda com toda a força que eu tinha e no impulso eu consegui voltar para o topo. Foi um grande susto, mas acho que isso me ajudou a perceber que só o que a gente poderia fazer era ficar ali e sobreviver. Porque uma hora a equipe de resgate ia tirar a gente de lá. só o que podem fazer é tentar se manter aquecidos, num frio de 30 graus negativos, e rezando para a nevasca passar. A gente ia passar a noite esperando a luz do dia, porque o amanhecer trazia esperança. Dia 4. Mas no dia seguinte, a nevasca vai piorando e piorando. Quando o dia clareou e a tempestade continuava só piorando, ia ficando cada vez mais deprimente imaginar que a tempestade não ia passar. Eles já estão 3 dias sem comer ou beber. Ambos severamente desidratados. E em condições árticas, Jamie Fisher começa a sofrer os efeitos da hipotermia. Eu sei que a gente pensou que talvez não ia dar para sairmos dali vivos. Os alpinistas estão debilitados pela falta de comida e água. Para sobreviver, Jamie Andrew não pode deixar o amigo desistir. Nunca citamos isso. De não sobreviver. Eram sempre coisas positivas. Jamie! Qual a primeira coisa que você vai fazer lá embaixo? Eu não sei. Vou querer algo quente pra beber. Acho que um chá com umas 20 colheres de açúcar. Chá, cara. Vou querer uma cerveja bem morna. Boa, cara. Boa. A tarde avança. E quando tudo indica que vão passar mais uma noite na nevasca, Tá melhorando. Jamie, o tempo tá melhorando. Eu olhei para fora e após dias dava para ver o pico das montanhas do outro lado do vale. Aí a gente ouviu aquele barulho. Aqui! Logo eles viram a gente. Foi um momento incrível. A gente é resgatado. Vamos tomar um banho quente, comer uma sopa, tomar um chá. Tudo isso passava nas nossas cabeças. porém, assim que o helicóptero tenta pairar sobre o local, é afastado pelos ventos fortes da montanha. Onde foram? A gente viu a dificuldade. Eles
não conseguiram sobrevoar perto da gente por conta das correntes de ar que subiam a montanha. Repetidamente, o helicóptero é empurrado. Finalmente, o piloto consegue se aproximar dos homens em perigo. A gente via o rosto dele claramente. Ele estava sendo balançado igual um brinquedo. Vem! Mais perto! Parecia que a qualquer momento ele ia se chocar contra as pedras, nas encostas. Mas no último instante, o piloto perde a batalha contra o vento e precisa abandonar o resgate. Não! Não dá para descrever o quanto ficamos desolados. Sendo deixados para trás na montanha, só parecia ainda mais solitário estar ali. De ver pessoas pela primeira vez em dias e sermos abandonados lá para encarar de novo a montanha. A centenas de metros de altitude, sem comida, água ou abrigo, e sem mais esperança de resgate. Mas a pausa da ventania permite que eles acendam um fogareiro para conseguir água. Foi ideia do Jamie. Achei que ele estava maluco, acendendo um fogo nesse vão entre a gente. E aquilo foi inacreditável. A primeira vez em 3 dias, sem qualquer líquido. Tomar um chá quente e doce foi incrível. Provavelmente nos deu sobrevida. Mas o alívio dura pouco. Sem gás, não há mais água. E eles ainda estão desidratados. Foi incrível ter resistido tanto tempo, mas a gente já estava perdendo a batalha para sobreviver. É a pior tempestade em um século. Com ventos implacáveis de 130 quilômetros por hora. Essa nova nevasca era ainda mais severa. Muito gelada. Esse tipo de sensação térmica, o corpo humano não consegue aguentar muito tempo. Quando começa a anoitecer, a temperatura despenca para níveis extremos. Os sacos de dormir já eram inúteis. A neve entrou neles, molhou e aí essa água congelou. Então os sacos tinham congelado. A cada hora, o nosso otimismo diminuía. Naquela noite, a gente não estava mais resistindo. Onde a gente tá? Quê? Onde a gente tá? O Jamie estava desnorteado. Ele não sabia onde a gente estava. Jamie Fisher começa a delirar. Dominado pela hipotermia, seus órgãos começam a falhar. E pouco sangue chega ao cérebro. Qual é, Jamie? Você sabe onde a gente tá? Fala onde a gente tá. Não sei. Não consigo lembrar. Qual é, Jamie? Fala onde a gente tá. Qual é? Dia 5. Só o que me lembro desse dia é o desespero. À noite, o bivac de Jamie Fisher se abriu. Consciente de que o amigo precisa muito de calor,
Jamie Andrew tenta fechar de novo. Eu tentei puxar, aí eu me dei conta que meus dedos não mexiam. Num instante, minhas duas mãos viraram gelo. Pedra. Suas mãos congelaram. Sangue e tecidos viraram gelo. E os danos são permanentes. Me lembro de, sem sentido nenhum, ficar batendo uma mão na outra, ouvindo o barulho que isso fazia. Minhas mãos eram carne congelada. Para o alpinista, um dos maiores medos é o congelamento. Se seus dedos congelam, você não tem mais controle. Você fica perdido. Jamie está completamente imóvel. Assiste impotente, enquanto seu melhor amigo em estágio avançado de hipotermia vai perdendo a sanidade. Preciso ir. Eu preciso ir. A gente precisa ir. Eu preciso ir. O que tá fazendo? Preciso. Eu preciso. Jamie! Jamie ficou bastante desorientado. Ele começou a se debater para todo lado. O que tá fazendo, Jamie? Eu preciso ir. Jamie! Me solta. Jamie, peraí! Se ele não tivesse amarrado na montanha, teria despencado. Sai. Você vai derrubar a gente! Jamie, você vai derrubar a gente! Eu fiz de tudo para segurar ele e para ele lembrar onde a gente estava e o motivo. Eu preciso ir. Logo eu vi que a hipotermia estava realmente levando ele embora. E eu não podia fazer nada para impedir. Após 5 dias tentando sobreviver na montanha, os alpinistas estão a poucas horas da morte. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Suas mãos e pés agora são blocos de gelo. Jamie Andrew já não é capaz de fazer nada para salvar o melhor amigo. Quando a temperatura interna dele caiu, o cérebro não recebia oxigênio suficiente. Depois de um tempo, aquele delírio acabou virando uma perda de consciência. E por último, ele parou de se mover completamente. Quando vi aquilo tomando conta dele, eu sabia que realmente era o fim. Não tinha mais nenhuma esperança. Obviamente, com as minhas mãos congeladas, eu já não podia fazer mais nada. O Jamie acabou não resistindo. E eu tive que presenciar isso. Mas, para ser sincero, aconteceu muito rápido. Como ele estava inconsciente, ele não sofreu. Me lembro de ficar sentado lá, me dando conta que esse era o fim. Que era o fim para o Jamie e que era o fim para mim também. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Dia 7. Depois, não sei quanto tempo,
eu abro meus olhos de novo. A primeira coisa que vi foram raios de sol. Eles iluminavam os picos das montanhas ao meu redor. Momentos depois, eu ouvi o helicóptero se aproximar. Dessa vez eu tinha certeza que iam me resgatar, que eles iam me tirar dali. Eu girava a centenas de metros acima da geleira, no vazio, no que era um dos resgates mais espetaculares e ousados na história dos Alpes. Eu sabia que tinha conseguido e que eu ia sobreviver. Mas o resgate chegou tarde para Jamie Fisher. Seu corpo foi retirado da montanha, pouco depois. Jamie Andrew passou por cirurgia para sobreviver. Os médicos amputaram seus membros congelados, que contaminavam seu sangue. Foram dias muito pesados, dias tristes mesmo, aqueles primeiros após o acidente. Por outro lado, eu sabia que era o pior momento da minha vida, mas que dali em diante eu deveria me reconstruir novamente. Para Jamie Andrew, anos de cirurgias reconstrutivas e reabilitação se seguiram. Mas as memórias daqueles 5 dias no cume jamais o deixarão. Eu sobrevivi. Sou sortudo. Então, eu tomei a decisão de encarar esse desafio que a vida me trouxe e tratar ele como mais uma montanha que eu vou ter que escalar. E é isso que estou fazendo, dando um passo de cada vez e seguindo minha vida.